Bem, boa tarde, queridos amigos, boa noite a vocês. Com muita alegria que nós estamos aqui para conversar sobre esse tema tão atual, tão necessário, e fico muito feliz com o convite, agradecendo desde já a Deus por mais uma oportunidade de trabalho, a Jesus por tantos ensinamentos valiosos, exemplos, a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos acolhe, que nos intui, e também a Casa Espírita Livre Lentulus também, por também a oportunidade de trabalho. Então, a nossa conversa de hoje sobre aprendendo com a morte, e eu gosto muito, eu utilizo dessa forma, aprendendo com a morte, como está aqui na nossa camisa, essa terminação no gerúndio de continuidade, de processo, de paulatinamente, todos os dias a gente aprende, né? Gradativamente, todos os dias a gente vai aprendendo um pouquinho, e por isso a gente precisa dar atenção a esse tema. Então, inicialmente, um trecho de uma mensagem de Chico Xavier, lá no livro Pão Nosso, intitulada Rendamos Graças, diz o seguinte: a pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a alma, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o dia pelas bênçãos que nos confere. Então, quando a gente fala sobre a morte, a gente pensa em despedidas e a gente pensa em fechamento de ciclos, né? Então, muitos de nós ainda temos muita dificuldade, alguma dificuldade de lidar com as despedidas, quando um parente vai morar em outra cidade, em outro estado, em outro país, quando o filho sai para casar, né, deixa ali a casa, a gente já sente um pouco, mas quando essa despedida ela é pela porta da morte, é muito mais desafiador para muitos de nós, né? Então, por isso que falamos da importância de fecharmos o ciclo, né? Porque fechar ciclo é necessariamente abrir novos ciclos. Então, e eu costumo dizer que quanto mais entregue nós formos às nossas relações, menos desafiador será para fechar esses ciclos. Porque quantas vezes a gente não já ouviu, por exemplo, algumas pessoas, quando um ente querido, um amigo desencarna, e dizer assim, eu queria ter feito mais, eu queria ter falado mais, eu queria ter estado mais presente. E muitas vezes não dá tempo, a gente não tem essa oportunidade. Então, quando a gente está mais entregue às nossas relações, então o sentimento de culpa, ele é atenuado um pouco, né? Então, a morte, ela saiu lá dos hospitais, das funerárias, dos cemitérios e passou a conviver muito com a gente, principalmente nesta época de pandemia, né? Então, a gente precisa falar sobre, naturalizar isso, né? Se familiarizar com essa temática. E algumas pessoas ainda dizem assim, mas você fala muito sobre morte, sempre fala sobre morte, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu disse, é natural, porque morte, ela faz parte da nossa vida, é mais um ciclo, é mais uma etapa da nossa vida. Morrer é apenas o contrário de nascer, não é o contrário de vida, ela faz parte da nossa vida, né? Então, por isso que a gente fala. E quando a gente temos falado em duas perspectivas, tanto na questão da educação para a morte, né? E aí longe de querer dar um roteiro, mas de um convite à vida, a gente refletir sobre a nossa vida, sobre como estamos levando a nossa vida, se é uma vida com mais sentido, se é uma vida mais leve ou não. E aí essa parte da educação para a morte, de viver bem. E eu lembro logo de uma frase de um filósofo chamado Erich Fromm que diz: morrer é dolorosamente amargo, mas a ideia de ter de morrer sem ter vivido é insuportável, né? Por outro lado, a gente tem a questão da consolação no luto, né? E aí, dentro da consolação do luto, a gente vem com o projeto, a gente tem um projeto aqui em Campina Grande, na Paraíba, que é Consolando e Abraçando Corações. Ele surgiu há quase 4 anos e esse projeto ele acontecia antes da pandemia na instituição mesmo, na Casa Espírita, de acolhimento a pessoas enlutadas. E aí, em função da pandemia, a gente passou para o Zoom, a gente faz o atendimento às pessoas, o grupo, né, acontece de 15 em 15 dias, nos sábados, e, claro, a oportunidade maravilhosa dessa internet também, porque sempre tem um lado muito bom, de a gente acabar recebendo pessoas de outros estados, né, do país, assim como hoje eu estou também falando com vocês que estão tão longe, né, então isso é uma grata oportunidade.
que a tecnologia traz para a gente. E aí esse grupo é um grupo de escuta, um grupo de compartilhamento, não é um grupo de estudo espírita, nem de palestras, é um grupo de escuta, é um grupo de compartilhamento, de histórias, de vivências, de dores, mas também de esperança. Então, essas pessoas estão ali juntas, algumas perderam filhos, outros perderam maridos, parentes diversos e por diversos motivos. Então, por Covid, né, agora que tem chegado, por algumas doenças, câncer, por suicídio, por assassinato, por acidente, enfim, vários motivos também que levaram à morte desses entes queridos. E aí eu sempre costumo falar desse grupo de escuta como é importante, porque como é desafiador hoje ouvir. Quando a gente está diante de uma pessoa muito feliz para a gente comemorar, é muito mais fácil do que quando a gente está diante de uma pessoa que está com o coração dilacerado, que chega chorando, que chega triste, e a gente precisa acolher, a gente precisa estender a mão, né? Então, essas pessoas chegam lá no projeto para a gente e a gente acolhe, a gente escuta. Rubem Alves, inclusive, ele tem um texto escutatório, né? Então, ele diz, a gente tem muito curso de oratória, mas a gente não tem curso de escutatória. Como ainda é desafiador para algumas pessoas essa questão de ouvir, né? De calar e de ouvir tudo que a pessoa tem para dizer. Então, nesse grupo, a maioria, de fato, são mães que perderam filhos, e aí duas ressalvas. Tanto a questão do perder, né? A gente fala perda de um ente querido, e tem gente que diz, não, mas a gente não perde ninguém. De fato, é só uma questão de perspectiva. Então, eu perco aquele abraço, aquela presença física, mas o que verdadeiramente importa, de fato, eu não perco. Né? Então, mas lá no Evangelho tem um tópico, né? Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. E aí, quando a gente fala em mortes prematuras, a gente lembra de algumas pessoas que chegam dizendo, mas aí interrompeu a ordem natural da vida, como se essa ordem existisse, né, de fato, e aí como se primeiro tivesse que morrer o avô, depois o pai, depois o filho, né, e a gente sabe que cada um tem a sua história, né, espiritual, e tem o seu tempo de voltar para casa. Então, mas, de fato, acolher pais que perderam filhos é bem delicado e é uma dor muito grande. E eu costumo dizer que eu não preciso ter perdido um filho para saber que dói, né? Mas eu posso ter compaixão, eu posso ter empatia, posso acolher da melhor forma, porque eu não vou sentir a sua dor. Eu não vou sentir a sua dor, mas eu posso estender a mão. Eu posso dizer, estou aqui, conte comigo, né? Que isso é o que importa de verdade nesses momentos. Então, lá no Evangelho diz, por que a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão por vir que o Senhor soberano prometeu. Então a gente já vai vendo o aspecto consolador, né, da doutrina, e como isso é muito forte na doutrina. A gente tem aqui ao final da nossa conversa ainda estaremos longe, muito longe de esgotar o que a doutrina traz sobre a morte, mas é tão valioso, né, tão consolador. Agora, claro que no momento certo, no momento oportuno, porque nesse momento de que a pessoa está no início de um luto, não é o momento, né, de você chegar querendo explicar, é momento de acolhimento. Em 2019, eu conheci dois livros muito bonitos, não são espíritas, mas que foram transformadores. O primeiro livro foi A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esse livro aqui, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, e um excelente motivo para se buscar um novo olhar sobre a vida. E eu, desde que conheci esse livro, um presente de um amigo, eu, é, eu passei a olhar a vida de fato de uma forma diferente. Embora, para mim, sempre foi muito natural falar sobre morte, por ter nascido numa família espírita, por sempre ouvir falar sobre isso em casa e no centro espírita, né? Então, primeiro, a doutora Ana Cláudia, ela fala da importância de quebrar esse tabu, de a gente ir quebrando aos poucos esse tabu, né? Porque tabu é justamente um termo utilizado na filosofia que está relacionado com proibição, com censura, com perigo. Então é algo que está ali inacessível e eu não vou mexer.
E aí, a partir do momento que eu não mexo, que eu não falo sobre, que eu não converso sobre, que eu não estudo sobre, quando chega, seja algo muito próximo de mim, então eu percebendo a minha finitude chegando em qualquer momento da vida, ou um ente querido que desencarna, de fato que morre, isso é muito mais forte, isso bate com muito mais força em mim, é muito mais desafiador de entender esse processo natural da vida. Então, nesse livro, ela traz uma pergunta bem interessante. Ela diz, será que algum dia as pessoas conseguirão desenvolver uma conversa natural e transformadora sobre a morte? Né? Tem gente que ainda coloca lá o bate na madeira 3 vezes, né? Para isolar a morte, para não atrair a morte, e acaba não querendo falar sobre. E também tem uma pesquisa dos sindicatos, do Sindicato de Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil, que diz que 74% a 76% dos brasileiros não querem falar, não gostam de falar sobre a morte, porque associam a sentimentos difíceis. E aí, a partir do momento que eu deixo nessa caixinha ali guardada e não falo sobre, como falamos, quando chega é muito mais desafiador. E eu ainda digo que dentro desses 70 e tantos por cento tem muitos espíritas que não falam, né, que não querem falar, que acabam pulando aquelas páginas do Evangelho para não ler muito sobre aquilo, né? E eu costumo falar que o Evangelho não é um livro de consulta, que eu vou lá e busco somente o que me interessa. Ele é importante da capa à contracapa, né? Então, ela traz essa perspectiva, fala um pouco no livro a questão de como ela se formou em medicina, como se sentiu atraída por essa área dos cuidados paliativos. Ela é médica de cuidados paliativos, paliativista, geriatra lá da cidade de São Paulo. E aí ela também traz essa questão de buscar um novo olhar para a vida. É você ver a morte com o sentido de buscar mais vida para você. E eu lembro de uma frase de Oscar Wilde, escritor irlandês, que fala: viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. E aí, eu estou hoje vivendo ou estou existindo apenas? Né? Outra reflexão muito bacana que ela traz é que morreremos antes da morte quando nos abandonarmos. Então, eu estou vivendo ou estou existindo? Como eu estou levando minha vida? Eu estou vivendo uma vida que vale a pena viver? E morreremos depois da morte quando nos esquecerem. E as pessoas nos esquecerão quando nós não formos capazes de tocá-las, de sair das suas presenças deixando uma mensagem, de deixar algo bom para essas pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito, que uma colega professora fala, que ela diz: se você pudesse se alimentar das suas palavras, você estaria nutrido ou envenenado? Então, para a gente ver que o que a gente deixa para as pessoas tem muita força. Às vezes, uma frase que a gente fala, uma conversa que a gente tem, é capaz de mudar a vida dessa pessoa, para o bem ou para o mal. É capaz de fazer com que essa pessoa desista de desistir da vida, como também é capaz de fazer com que essa pessoa afunde numa depressão. Né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande no que a gente fala, no que a gente transmite para as pessoas. Isso no que a gente fala, no que a gente emite de vibrações, de pensamentos, né, de energias positivas ou não. E aí, então morreremos depois da morte quando nos esquecerem. E aí, por isso que eu falo da importância de a gente cultivar as pessoas. A importância de cultivar as pessoas, porque ninguém vira a melhor pessoa do mundo depois que recebe um diagnóstico de câncer, por exemplo. Um diagnóstico de uma doença qualquer. E aí, se eu não tenho essa boa relação com as pessoas, isso acaba afastando um pouco. Ninguém vira a melhor pessoa do mundo também quando fica idoso. Ah, ficou idoso agora, querendo ou não, vai precisar um pouco mais de atenção, e aí todo mundo vai dar atenção. Não. Se você é uma pessoa que não cultiva, não vem na sua história cultivando pessoas, vai acabar o quê? Sozinho. Né? Então, morreremos depois da morte quando nos esquecerem. Quando a gente morrer, como é que a gente quer que lembrem da gente? Né? Como é que a gente quer ser lembrado? É aquela pessoa que deixou muita saudade? Ou aquela pessoa que as pessoas vão dizer assim, eita, já foi tarde, né? Então, esse livro traz muitas reflexões importantes. Um livro seguinte que ela traz, que ela fez, é intitulado Histórias Lindas de Morrer. E ela conta 16 pacientes que ela teve, que desencarnaram, que ela presenciou isso, esse momento, e como foram momentos especiais, momentos de vida até o último suspiro.
né, contribuindo todos ali para isso. Inclusive, ela narra o desencarne do pai e da mãe. Então, foi esse livro e um outro livro que eu recebi de uma colega, de uma amiga que é médica oncologista, que também lida com essa questão da morte diariamente, profissionalmente, quase que diariamente, é o livro Enquanto Eu Respirar. Esse livro aqui, de Ana Michele Soares. Ana Michele é uma jovem de seus 30 e poucos anos, que tem câncer metastático, uma paciente paliativista, e ela fala um pouco da sua história de câncer, fala do encontro com sua amiga Renata e como elas começaram a partir dali, daquele encontro, olhar a vida de uma forma diferente. Inclusive fazendo uma bucket list, né, uma lista dos seus últimos desejos e começando a entender o que verdadeiramente importa na vida. Então, ela diz aqui na contracapa, esta não é uma história sobre o câncer, é sobre viver, sobre vivência, sobre dançar com o tempo. É sobre amizade, sobre não ter medo de sentir, sobre querer o milagre da boa morte e sobre querer chegar ao final com a certeza de que a jornada foi uma experiência extraordinária. E eu acho que é isso, né, que a gente quer, a gente chegar lá naquela reta final e dizer assim, valeu a pena. Tem um Instagram chamado Inumeráveis que eles colocam algumas frases das pessoas que desencarnaram agora por Covid. E teve uma que chamou muita atenção, que a jovem, ela colocou assim, antes de desencarnar, de morrer, ela falou, amo tudo que vivi. Né? Então, é um sentimento muito forte para esse momento e que a gente deve valorizar, né? Valorizar cada vez mais essa nossa vida, esses nossos dias, essas oportunidades que a gente tem. Então, esse livro traz essas histórias e fala de simplicidade. E aí tem um Instagram Infinito que fala sobre conversas sinceras sobre viver e morrer, e ele traz um gráficozinho que tem um círculozinho com o nome Consciência da Morte, e todos nós temos, a gente muitas vezes quer fugir um pouco. No outro lado tem lista de coisas para fazer, e a gente tem sonhos, tem objetivos, nós temos desejos e devemos ter, mas aí na interseção dos dois círculos, ali, coisas que realmente importam. Né? E aí Ana Michele traz justamente isso. Então, ela traz a reflexão, primeiro, de valorização de vida. Então, será que é preciso a pessoa receber um diagnóstico de uma doença para começar a valorizar a sua vida, a repensar a sua vida, né? Assim como ela traz nessa lista coisas simples, coisas que verdadeiramente importam. Ela fala, se eu perguntar a um jovem de 30 e poucos anos quais são os seus desejos, talvez surja aí, para os jovens brasileiros, né? Talvez surja aí uma viagem para a Europa, né? Um carro zero, uma casa na praia. E aí, mas quando a gente está diante da nossa finitude de uma maneira muito mais objetiva, assim, muito mais forte, as nossas urgências são outras. Então, na lista das meninas, o que tinha lá era estar presente no batizado da minha filhada, era estar presente no lançamento do livro. Renata não conseguiu, Ana Michele está viva até hoje. Provar o estrogonofe de tal pessoa, é tomar um café da tarde com tal amigo, é ver o pôr do sol com alguém da família. Então a gente vai vendo que são esses momentos de simplicidade que realmente é o que fica. Lá no projeto Consolando Corações, a gente percebe muito isso na prática. Quando a gente recebe aquelas pessoas e quando elas vão lembrar, né, dos seus entes queridos que partiram, elas lembram muito. Eu lembro daquele almoço, eu lembro daquele Natal em família, eu lembro daquela viagem que a gente fez, porque não é a casa que eu moro, é como eu vivo naquela casa. Não é a viagem que eu fiz, mas é com quem eu viajei, como foi essa viagem. Né? Então, a gente começar a ver a questão da simplicidade mesmo. E aí, buscando essas questões, adentrando cada vez mais nos estudos sobre a morte, e aí, não só na doutrina espírita, mas ampliando também os horizontes, né? Eu acabei conhecendo a Fundação Elizabeth Kubler-Ross também, que é uma paliativista, foi uma paliativista, aliás, e dentro dessa fundação eu tive a oportunidade de assistir a uma aula em fevereiro agora deste ano com uma enfermeira australiana que ela tem um livro Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. E desde que eu vi isso pela primeira vez, eu passei a realmente repensar muito sobre tudo que a gente tem vivido.
né? Porque, principalmente em tempos, nos tempos que estamos vivendo e que muitas lições estão sendo tiradas, né? Então, os 5 arrependimentos, as pessoas não se arrependem nos leitos de morte do celular que não comprou, da casa, do carro, das coisas materiais que não conquistou. O primeiro grande arrependimento é eu gostaria de ter priorizado as minhas escolhas em vez de ter feito as escolhas para agradar os outros, né? E se a gente parar para pensar na nossa vida, quantas vezes a gente deixou um pouquinho de lado o que a gente queria, o que a gente gostava, para fazer o que o outro gostava, né? Então, quando eu me torno outra pessoa para agradar o outro, tem alguma coisa errada. Quando eu acho que estou mudando para contribuir com a felicidade do outro, tem alguma coisa errada. E a minha felicidade, né, que fica? Né? Somos seres individuais. Claro que existe daí também uma linha tênue, né, de relacionamentos entre as pessoas também. Né? A gente precisa ceder um pouquinho, mas a gente não pode abrir mão da nossa vida, do que a gente pensa, para viver a vida do outro. O segundo grande arrependimento é eu gostaria de ter demonstrado mais os meus sentimentos. Então, por medo, por receio, por vaidade, por orgulho, por medo de má interpretação, como é que vai entender aquilo, eu deixei de dizer que eu gostava, que eu amava, que aquela pessoa era importante, eu deixei de abraçar. E aí, às vezes, não dá tempo. Né? A gente tem visto muito que hoje não dá tempo, principalmente com essa pandemia, porque muitas vezes a gente vai vivendo uma vida sem pensar na morte, aqueles que não querem pensar sobre a morte, achando que vai morrer lá para os 90 ou mais, né? Se ficar doente, vai ter aquele tempo de ficar doente, de pedir perdão, de ser perdoado, de se reconciliar com as pessoas, de pedir desculpas, etc. E de se despedir das pessoas. E, na verdade, às vezes não dá tempo, existem as fatalidades. Agora, na Covid, por exemplo, vimos casos de, por exemplo, um filho que foi deixar a mãe, que está com Covid, na porta do hospital, e aí, enquanto ele faz estacionar, ela já foi levada, já foi para a UTI, já foi entubada e já desencarnou, e pronto. E a última vez que ele viu foi ali no estacionamento. Né? Então, não dá tempo, nem sempre dá tempo. A gente não sabe, né, quando será. O terceiro grande arrependimento, aliás, o quarto, não, o terceiro, eu gostaria de não ter trabalhado tanto, né? Então, eu gosto muito de uma frase de Sócrates que diz: cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Né? Então, quando eu não tenho tempo para nada, eu estou escravo de alguma coisa. Né? Quando eu não tenho tempo para a família, eu não tenho tempo para amigos, eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para a minha espiritualidade, eu não tenho tempo para o meu descanso, para deitar numa rede, para assistir a um filme. Né? É só trabalho, trabalho, trabalho. Para que tanto trabalho? O que é que eu quero com tanto trabalho? Né? Limites e prioridades que eu preciso colocar. Né? Não estou dizendo para ninguém deixar os trabalhos, mas a gente precisa ver por que é que eu estou trabalhando, se eu estou trabalhando no que eu gosto, quanto tempo eu estou trabalhando, quanto tempo eu tenho dedicado ao próximo, quanto tempo eu tenho dedicado a mim mesmo, à minha espiritualidade, a minha família, enfim. O quarto, não, o quarto e último grande arrependimento é eu gostaria de ter passado mais tempo com os meus amigos. Então, nós nascemos, nós reencarnamos numa família muito mais por necessidade do que por merecimento. Né? Então, temos alguns ajustes a fazer, né? E precisa ser feito, mas a gente tem a oportunidade de ter amigos e muitas vezes, em função até do trabalho, em função, às vezes, de a gente focar ali só na família, ao longo da vida, a gente vai soltando a mão de muitos amigos. A gente vai deixando de cultivar essas pessoas, essas amizades. Quando chega lá na frente, a gente sente falta. A gente sente falta. Né? Então, eu gostaria de ter passado mais tempo com os meus amigos. E o último e grande arrependimento, que é muito forte e é um resumo de todos os outros, eu gostaria de ter me feito mais feliz. Eu gostaria de ter me feito mais feliz. Então, é preciso que a gente pense na vida de uma maneira que a gente tente ir minimizando, diminuindo esses arrependimentos, né? Eu estava vendo os números da Covid de mortes hoje no Brasil, são mais de... aliás, eu vi na Alemanha, mais de 82 mil, e aí no Brasil mais de 395 mil, quase 400 mil mortes no Brasil. E aí tem uma pesquisa que diz que para cada pessoa que morre, fica cerca de 6 a 10 pessoas enlutadas. Vejamos que 400 mil
mortes no Brasil por Covid, fora as outras doenças, né? As pessoas estão morrendo, continuam morrendo de outras doenças, e aí multipliquem esse número exorbitante vezes 10. Quantas pessoas enlutadas, né, no nosso país e no mundo, né, de uma certa forma, é de fato um luto coletivo que a gente tem vivido, e como a gente precisa orar por essas pessoas, como a gente precisa orar por aqueles que não têm a oportunidade de trabalhar em casa, aqueles que não têm a oportunidade, que estão sofrendo em todos os âmbitos aí, econômico, né? E como as pessoas que têm o privilégio de estar em casa e têm a condição, como elas também precisam estender as mãos, como elas precisam ajudar. Então, orar também por muitos, inclusive os que estão na linha de frente, né? Então, os médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, farmacêuticos, enfim, o pessoal da área de saúde, o pessoal que trabalha em SAMU, o pessoal que trabalha ali na parte de limpeza, de hospital, da parte burocrática, recepção, tudo isso, que está ali, de fato, arriscando a vida, cansados já, né? A gente com mais de ano de pandemia, e realmente bem puxado. Eu estava vendo uma reportagem de uma médica, de uma jovem médica, acredito que ela não tinha mais de 35 anos, e ela dizia, hoje no meu plantão morreram 14. Né? E assim, independente de ser espírita, católico, evangélico, não ter religião, é questão de empatia, é questão de compaixão, é você lembrar que aquela pessoa que morreu ali, não é um número, não é só mais um número para eu mandar para o hospital mandar para a Secretaria de Saúde, não. É um pai, é uma mãe, é um irmão, é um amigo, é um amor, é uma pessoa importante na vida de outras pessoas, né? Então, como é importante a gente lembrar dessas pessoas nas nossas orações, né? Eu costumo dizer que quanto mais a gente quanto mais a gente pensa nas outras pessoas, mais a gente está pronto para receber, né? Então, quanto mais a gente precisa deixar um pouquinho essa prece muito egóica, assim, e incluir mais gente, né? Para essas nossas vibrações. Tem outra mensagem de Joana de Ângeles, além daquela que eu acho muito bonita, que foi lida no início, que diz o seguinte: vez que outro acompanha um féretro, a fim de aprofundares a reflexão no fenômeno biológico da vida e no da morte. Diante da ocorrência com os outros, que é o que a gente tem visto muito agora, poderás despertar para o que irá suceder inevitavelmente. A eternidade é do espírito, enquanto a experiência do corpo enquanto a experiência do corpo é transitória e breve. Por este momento, tens a sensação de que tudo está bem e será duradouro. Até quando, porém? E qual garantia que tens a respeito do prazo que te será concedido? Assim, vive bem. Entretanto, não descartes a possibilidade do teu retorno, o que, aliás, é o mais seguro de todos os acontecimentos. Então, certamente, se eu vivo sem desespero, né? Mas pensando que o meu último dia pode ser amanhã, hoje eu vou dar muito menos atenção aos problemas que, como Chico Xavier traz, eu sei que passam. Eu vou tratar melhor as pessoas, eu vou me tratar melhor e eu vou viver uma vida mais leve, né? Uma vida mais bonita. E eu gosto muito quando ela começa falando sobre a questão de acompanhar um féretro, porque tem uma pesquisa que fala que as pessoas estão diminuindo cada vez mais o tempo de velório ali, porque elas não sabem o que fazer ali. Primeiro que um velório não é um encontro, né? Muita gente fica ali conversando, sem um foco no que verdadeiramente importa, que é aquele corpo que está ali. Então, as preces que a gente deve fazer por aquele desencarnado, pela família. E aí muita gente diz assim, mas eu chego e eu não sei o que fazer, não sei o que falar para a pessoa. E aí, se não sabe o que falar, não falar. Ninguém, nesse momento que você perdeu um ente querido, que você está ali no velório do seu ente querido, você não quer ouvir toda a doutrina espírita, a questão dos livros dos espíritos que fala sobre isso, porque a gente não está nem com cabeça para concatenar as ideias. A gente quer acolhimento. A pessoa, depois que passa o velório, você não vai lembrar do que aquelas pessoas falaram, mas você vai lembrar quem esteve ali, ao seu lado, dizendo, eu estou aqui, pode chorar, eu estou ao seu lado, conte comigo, né? E eu vou pegar um cafezinho ali, quer um cafezinho também, sabe? Então, é o apoio que a gente precisa ter nesse momento. Naturalmente, a gente vai buscando o conforto através da instrução paulatinamente. Então,
desde criança, desde de jovens ali, minha mãe sempre falou isso que me marcou muito. Fui a alguns velórios com ela e ela dizia, vamos porque você vai chegar lá, você vai abraçar a pessoa, você vai se recolher e você vai orar, tanto pela pessoa que morreu, quanto pela família. E isso é um ato de caridade, né? Então, ela nunca deixou aquele assunto ali sem poder falar. Eu, como falaram aí no início, fui evangelizador de criança por 13 anos, as crianças de 5 e 6 anos, jardim. E quando chegava ali a época de finados, na semana, eu falava sobre morte, eu falava sobre finados. E nenhuma criança saía chorando, correndo, desesperada. Agora, infelizmente, eu não sei se quando elas chegavam em casa, aquele assunto, porque criança sempre fala, né? Os pais perguntam o que aconteceu, como foi, se aquele assunto era encerrado, ou ele era, ou deixava a criança à vontade. Tem um livro muito bonitinho, espírita, O Meu Avô Desencarnou, e fala de uma maneira apropriada para a criança. Então, a gente deve falar para que quando chegue depois, não ser muito mais forte nessa pessoa, né? Então, e falar diretamente, né? Com a linguagem adequada, mas eu não posso dizer que Deus levou o avô, porque aí a criança vai ficar com raiva de Deus, né? E aí eu crio outro problema. Eu crio dois problemas para resolver. Então, como é importante a gente falar sobre isso e em todas as fases e não só na reunião do Centro Espírita. Isso deve ser uma conversa que surge naturalmente e que acontece. Lá no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, traz porque os espíritas não temem a morte. Não temem a morte, né? Ou pelo menos não deveria temer. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva de futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Já não é só esperança, mas a certeza que os conforta. Então veja que, pelo menos é esse o objetivo, que a gente encare a morte calmamente e nos revistamos de serenidade, né? E isso não significa dizer que a gente não vai, isso sendo de um ente querido, por exemplo, né? Porque deve ser a nossa também. Não significa dizer que eu não vou chorar, que não vai doer, né? Uma vez eu estava dando uma entrevista numa rádio e perguntaram por que espírita não chora no velório? Se chora, talvez o velório que você foi, que a pessoa era espírita, por coincidência ela não chorou. Mas pode chorar, deve chorar se sentir necessidade, não deve se prender, precisa viver o seu luto, como a gente diz lá no projeto, precisa viver o luto para não viver de luto. Porque aí, a partir do momento que eu passo a viver de luto, e esse luto é prolongado, passa a ser um luto patológico, inclusive, né? Então, já precisa de outras medidas. E aí, como é importante a gente ir aprendendo com isso para que a gente possa encarar melhor a morte dos nossos entes queridos, assim como a nossa também, quando estiver chegando. E aí, quando a gente fala sobre morte, muita gente diz o medo da morte. Mas você tem medo da morte ou você tem medo de como vai morrer? Né? Algumas pessoas dizem, eu tenho medo de morrer afogado, de morrer de queda de avião, de morrer sufocado. Inclusive, eu estava falando sobre a morte com os jovens e teve um jovem que disse assim, eu tenho muito medo de morrer mastigado por animais. E aí eu achei muito curioso, porque não é comum, né, você ouvir isso, e vai que é uma reminiscência do passado, né? Mas tem uma enquete. Então, é medo da morte ou medo de como vai morrer? Ou é medo de chegar ao final da vida e ter arrependimentos, como aqueles 5 arrependimentos, ou outros? Ou você tem medo de sentir dor nesse processo? A doutrina fala, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Ou você tem medo de quando chegar no mundo espiritual, quando se deparar, quando se reconhecer no mundo espiritual, que caiu o véu do esquecimento que traz o evangelho, você tem alguns arrependimentos, olhar para trás e dizer, poderia ser melhor, né? Ou você tem medo de não encontrar os entes queridos, né? O meu avô, minha avó que já desencarnou, né? E que eu amava tanto, que eu tinha um vínculo muito grande, ou minha mãe, ou meu filho, tal. A doutrina fala tudo isso. Mas aí nessa enquete do infinito, 28% das pessoas disseram que tem medo de estar só. Por isso que eu falo da importância de cultivar as pessoas. 19% da pessoa tem medo de sentir dor. E aí a doutrina lá no Livro dos Espíritos fala isso. 19% tem medo de ficar acamado.
Aí já mostra um pouquinho a nossa, um pouquinho do nosso orgulho, de não querer ser dependente, né? De querer ter a nossa independência até o fim. 19%, esse dado muito curioso, disse que tem medo de deixar os filhos. E aí, quando me chamaram para falar sobre morte com os jovens, muitos jovens disseram que têm medo de deixar os pais. A pergunta é, será que esses jovens sabem que os pais têm medo de deixar os filhos? Será que esses pais sabem que os filhos têm medo de deixar os pais? Porque se eles souberem, com certeza essa relação será muito melhor, né? Essa conversa, essa interação será muito melhor. Então, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 154, aliás, diz, é dolorosa a separação da alma e do corpo? E a espiritualidade responde, não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma disso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar ao termo do seu exílio. Então, de fato, é aquele clichê que a gente escuta, mas que naquele momento que você está no velório, você não quer ouvir essas coisas. Né? Então, é quando a pessoa diz, mas descansou. E aí, a pessoa que está lá, que ainda tem um certo apego, algumas pessoas, um certo apego àquela pessoa, que prefere que ela esteja ali, no hospital, ou de cama em casa, mas que esteja ali com você. Né? É, e não que morra. E aí a pessoa escuta isso, descansou. Né? Então, por isso que a gente precisa até evitar alguns comentários. Na pergunta 160 diz, o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm a receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a vida terrena. Vê os que estão na erraticidade como vê os encarnados e os vai visitar. Tem até aqueles que a gente esqueceu quando a gente adentrou a essa encarnação. Eles não nos esqueceram. Eles vão lá, né, nos encontrar. Então, Alberto Almeida, expositor do Pará, Belém do Pará, aqui no Brasil, ele tem uma palestra que ele fala do irmão que desencarnou e que ele teve contato espiritual e perguntou qual foi a maior dor e qual foi a maior alegria dele ao se deparar no mundo espiritual. E ele disse que a maior dor foi não ter feito todo o bem que poderia ter feito. Então, é você chegar e você ter alguns arrependimentos. É você dizer, eu poderia ter feito mais. Né? É você ver que, muitas vezes, quantas oportunidades de fazer o bem eu não deixei passar. Né? E como a gente pode ir diminuindo isso. Né? Quantas vezes a gente não escuta algumas pessoas dizendo assim, ou eu vou deixar essa para a próxima, e aí tem que ter muito cuidado com isso, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar a um trabalho voluntário, ao centro espírita, a fazer isso e aquilo. E se eu não me aposentar, primeiro? E se eu morrer antes, depois? Né? Então, a gente, às vezes, perde oportunidades de estar trabalhando no bem e automaticamente se trabalhando. E qual foi a sua maior alegria? E ele diz que foi confirmar a imortalidade da alma. Confirmar a imortalidade da alma e os grandes reencontros, e os reencontros com os familiares. É por isso que Chico Xavier, ele fala que emancipação espiritual é a mensagem da morte. Isso está lá no livro Família. Ele traz emancipação espiritual é a mensagem da morte. E aí, a partir do momento que há esse fechamento de ciclo, para esse espírito, como também há o fechamento de ciclo para essa pessoa que fica enlutada, quantas vezes as pessoas chegam, eu quero minha vida de volta, quando é que eu vou ter minha vida de volta? Não vai ter mais. A vida daqui para frente é outra. Ela precisa ser ressignificada. Eu preciso recomeçar de uma forma diferente. Né? Porque eu não vou ter, infelizmente, mais aquela presença, aquele abraço. Então, o abraço, ele vai ser ressignificado. O abraço agora vai ser em forma de pensamento, em forma de uma flor que eu dedico àquela pessoa, de um trabalho que eu faço em nome daquela pessoa. A gente vai ressignificando as coisas. E a gente vai precisar sempre recomeçar. Recomeçar no luto, recomeçar na nossa vida, recomeçar todos os dias. Nessa pandemia, lá no iníciozinho, lá em abril, maio, uma pessoa ligou para mim, duas pessoas especificamente, eu lembro, falaram comigo que estavam muito desenganadas, com medo, outras
uma delas disse que estava com vergonha de falar com Deus, estava sentindo a necessidade, mas estava com vergonha de falar com Deus, porque fazia muito tempo que não dava atenção a isso, não orava, não fazia suas preces, não tinha essa relação com Deus. E eu escrevi esse texto, já para a gente ir finalizando, que se intitula Reconstrução Diária e Necessária. Eu tinha um certo receio com essas palavras que têm o prefixo ré. Reconstruir me parecia muito forte, como se eu não tivesse nada a oferecer. Nada mais a oferecer, mas eu sabia que tinha e que tenho. Às vezes a gente pode até fazer uma mudança na casa, construir uma nova parede, uma nova sala de estar, reformar. E lá vem ele de novo, o bendito prefixo, parei. Talvez isso fosse fruto do medo, do preconceito e até da minha falta de humildade. Quem sou eu que não posso voltar, que não posso reajustar, reaver, refazer, reorganizar, reestruturar? Isso definitivamente não tira o meu valor, não tira as minhas virtudes e não apaga a minha história. Eu estava ficando distante de mim, aí vem as dores, as indiferenças, as superficialidades e me fazem voltar para casa. Lá só há beleza, mas minha visão estava turva, fruto de uma insensibilidade que rodeava os meus dias. Eu quis voltar, para minha surpresa, eu encontrei um amigo, um irmão, e ele me fez lembrar que por vezes eu estava preocupado com a decoração da casa e não com a base, com o simples, com a verdadeira sustentação. Fez-me olhar para dentro, tirou aquela nuvem que embaçava os meus olhos, segurou as minhas mãos, abraçou como quem sabe reconhecer o valor de uma vida, da minha vida, e sem qualquer palavra conseguiu dizer: eu estou aqui. Estar longe é só uma questão de perspectiva. Renovar pode ser dar um passo à frente ou dois atrás. O que importa é buscar ser melhor. Distante de que mesmo? Você olha e tem dias que parece que estou muito além do que os seus olhos podem ver. Eu olho e sinto você diante de mim, com mãos, olhos e principalmente coração. Eu estou aqui. Meu pai me colocou ao seu lado e eu prometi que jamais o abandonaria. Se vai reconstruir, aprimorar, pouco importa. Afinal, às vezes, nenhuma dessas palavras consegue dizer o que você sente. Nem precisa. Ele sabe do seu coração. Ele sonda a sua essência. Ele abre os braços todas as vezes que você for e sentir vontade de voltar, de recomeçar. Filho meu, eu estarei sempre aqui, sustentáculo para a construção da sua casa sobre a rocha. E aí, Joana de Ângeles, ela diz que o teu recomeço é síndrome de próxima felicidade. A importância do recomeço. E está nas nossas mãos, como diz Viktor Frankl, neuropsiquiatra austríaco. Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Né? Então, a gente tem esse poder interno, a gente tem a centelha divina dentro de nós, a gente tem virtudes que a gente precisa ir mais adentro, a gente reconhecer e acessar forças que muitas vezes a gente acha que não tem, mas se a gente olhar para a nossa história, e eu não digo nem a nossa história espiritual, mas a nossa história nessa encarnação, já fechamos muitos ciclos, já passamos muitas histórias, já passamos por muitos eventos, muitos desafios que a gente achou que não ia suportar, que nós éramos o que mais sofria do mundo e o Cristo sofreu mais do que qualquer um de nós. Né? Então, é preciso ter esperança, é preciso ter esperança de dias melhores, é preciso ter esperança que tudo é um processo, que a gente fecha um ciclo e a gente precisa fechar bem para abrir novos ciclos, ressignificando-os. É preciso acreditar além do que os nossos olhos podem ver, porque nossos olhos são muito imperfeitos ainda para enxergar o que realmente acontece, o que realmente é, o que está por trás de tudo isso. E é preciso sempre o fortalecimento através do conhecimento. Né? Então, buscar o conhecimento, instrução, né, para que a gente possa ter a parte da teoria e quando chegar à prática, a gente tentar colocar na prática essa teoria, né, e diminuir cada vez mais essa distância entre teoria e prática. Então, estou num processo de produção aí de um livro que é Aprendendo com a Morte, e por isso a camisa Aprendendo com a Morte, sobre uma vida com mais sentido, sobre uma vida mais leve, sobre uma vida mais bonita. E certa feita eu falei uma frase que costumo repetir, que falar sobre morte para mim é trazer vida aos meus dias. Então por isso que eu gosto de levar essa mensagem e espero que ela possa despertar um pouquinho a necessidade de a gente buscar cada vez mais viver melhor para morrer melhor,
para a gente sair desta encarnação melhores do que aqui chegamos. Então fica o meu abraço para todos vocês que nos acompanharam, que separaram um tempinho para nos ouvir. Nossa gratidão pelo convite e a nossa gratidão a Deus pela oportunidade de trabalho e a Casa Espírita Lívia Lentulus. Muita paz a todos e que Deus os abençoe.